em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a palavra de Deus, como é proposta, apresenta sugestões diversas de conversão e de renovação. Entende? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa,
pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, autor de todas as misericórdias e de toda a bondade, que nos fizestes encontrar-nos juntos na oração e no amor fraterno por remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Toda a escravidão do sofrimento do Egito, Israel sabe que não há ninguém que o ame tanto como o Senhor, e também por amor, para que o povo nunca mais regresse a qualquer género de escravidão, que Deus lhe propõe uma aliança de vida que, com todos os compromissos de amor, tem consequências práticas na vida dos que têm pais. Leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus. Te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso. Castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem. Mas uso a misericórdia até à 40ª geração, para que com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive em tua casa, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado.
honra pai e mãe, a fim de prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás o adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem alguma coisa que lhe pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
de cultura grega dava grande relevância à sabedoria, à retórica e à filosofia, e era a partir desse critério que valorizavam os seus diferentes evangelhos. Isto criou divisões de grupos na comunidade. Paulo reage e lembra que os critérios de Deus nada têm a ver com manifestações milagrosas ou com retórica e filosofias, mas com o valor que se manifestou na vida. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder da sabedoria de Deus, pois o que é a loucura de Deus é mais sábio do que os outros homens. E o que é a franqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para entender o Evangelho de hoje, é preciso ter em conta o significado do tempo, sinal de presença de Deus no meio do seu povo e dos animais que não se vendiam, para serem oferecidos ao Senhor em sinal da gratidão e da comunhão. Com o gesto que realiza, Jesus deixa o templo sem animais para os sacrifícios, apenas fica ele. Tinha sido apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Evangelho apresenta-nos quem verdadeiramente é o templo, onde se revela a presença de Deus e o Cordeiro, pelo meio do qual se estabelecer a nossa relação com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso,
Quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe desse informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema da aliança continua presente nestas nossas leituras. No primeiro domingo da Quaresma, se vos lembrais, falava-se da aliança de Deus com Noé. Noé, que é um personagem simbólico, ou seja, provavelmente o Noé, enquanto pessoa de carne e osso, não existiu, não temos capacidade de o situar no tempo nem no espaço. O mesmo não sucede já com o segundo domingo. A segunda aliança foi com Abraão. E o Abraão nós temos a certeza que ele historicamente existiu. Sabemos onde e quando viveu. Ele veio da cidade de Ur, na Caldeia, que fica ao pé hoje o atual Iraque, uma cidade que o Papa e Santo João Paulo II quis visitar, mas que, pelas circunstâncias políticas, o tempo em que o Iraque era governado por um ditador chamado Saddam Hussein, não foi possível o Papa ir ali, mas o Papa Francisco esteve lá, em Ur, na Caldeia. Pois bem, com Abraão nós temos a certeza que ele existiu. Terá vivido aproximadamente 1800, 1700 anos antes de Cristo. Sabemos que Abraão, que para nós cristãos, como nos diz São Paulo, é também o nosso pai da fé. A nossa fé é a fé de Abraão e por isso, nesta aliança que Deus estabeleceu com Abraão, podemos dizer que é uma aliança também que Deus quer estabelecer com toda a humanidade, mas que particularmente os judeus, muçulmanos e nós cristãos sentimos unidos em Abraão. Estas três religiões do livro, estas três religiões monoteístas, temos em Abraão de facto um modelo. Hoje a palavra fala-nos de outro personagem também muito importante nesta história da salvação, que é Moisés. Exato. Portanto, com Moisés, Deus estabelece, por intermédio dele, uma aliança com o povo. E para assinalar esta aliança, ela foi confirmada através dos mandamentos, precisamente. A primeira leitura falámos dos mandamentos, desenvolvendo um bocadinho o conteúdo de cada um dos mandamentos, não da mesma forma, mas os mandamentos são fundamentais na relação do homem com Deus. 3 dos mandamentos, os outros 7 têm a ver com a relação que nós estabelecemos uns com os outros. E para nós, cristãos, os mandamentos continuam atuais. Várias vezes Jesus é confrontado no Evangelho sobre os mandamentos e o Senhor continua a dizer que eles são válidos, que os devemos seguir, que os podemos seguir, porque são orientações concretas para a nossa vida. Importa que cada um de nós, conhecendo os mandamentos, procuremos depois aplicá-los na nossa vida. Isto passa pela formação da nossa consciência pessoal. Os mandamentos dizem-nos coisas concretas, não são abstratos. Mas depois é preciso que nós, olhando para os mandamentos, depois façamos a sua aplicação nas situações concretas da nossa vida. Nós, às vezes, caríssimos irmãos, somos facilmente desviados pela nossa subjetividade. A subjetividade é um valor, mas não é tudo. Há coisas que são boas ou são más, independentemente da nossa vontade. É claro que não é a mesma coisa falar do mal e falar do pecado. O pecado supõe conhecimento, consentimento, liberdade. Mas as coisas não são boas ou más porque nós queremos ou porque nos dá jeito. Não. Roubar, matar, cobiçar não são coisas boas. É preciso que nós tenhamos consciência que há coisas que são más. Dizer mal do outro, levantar calúnias, são coisas más. E os mandamentos
quando nos dizem que nós, que os escutamos, os devemos aplicar, é para que nós não fiquemos apenas com a nossa subjetividade, senão seria impossível haver a sociedade. Se cada um fizesse as leis que lhes dá jeito, cada país seria ingovernável, porque andaríamos apenas com vistos para a nossa subjetividade. Não pode ser assim. Há leis que nós temos que cumprir, até coisas mais básicas. No trânsito, eu não posso agora dar como quer acontece, não. Há regras que eu devo cumprir para a minha segurança e dos outros. Os mandamentos são também o sinal de Deus que se preocupa connosco e que quer que nós sejamos felizes. E a felicidade, muitas vezes, implica dizer que não. Há algumas coisas que aparentemente podem parecer boas, mas não são. O mal nunca aparece como uma coisa má. Aparece sempre como uma coisa boa. Olha, no livro do Gênesis, quando se fala daquela história do pecado, da Adão e da Eva, diz lá que se comeres daquela árvore, daquele fruto, sereis como deuses. Se tivesse, imagina, se tivesse, olha, se comeres aquela árvore, o fruto daquela árvore vai-te fazer mal, vais parar no hospital. A gente se calhar não fazia isso. Mas, muitas vezes, o mal não aparece como uma coisa má, aparece como uma coisa boa. E não é. Portanto, os mandamentos têm esta dimensão negativa de proibição. É verdade. Mas não é assim que os pais e as mães dizem aos filhos quando eles estão a crescer: não faças isto, não vais por ali, é porque te querem mal ou porque te querem bem. Portanto, os mandamentos são a expressão de um Deus que quer o nosso bem, que quer que nós evitemos o mal, quer que nós evitemos o sofrimento, mas que nunca nos fecha a porta quando nós não fazemos aquilo que Ele nos pede. O Senhor usa sempre para connosco uma medida que se chama step vezes cheque. Step vezes cheque, sempre. Deus perdoa-nos sempre, mesmo que nós viremos as costas. E uma das definições de pecado que eu gosto muito de Santo Agostinho diz assim: o pecado é voltar as costas a Deus, é aversão a Deus. Pois mesmo quando isso acontece, Deus não nos volta às costas. Ele se esquece de nós, pelo contrário. Não deixa de nos criar situações para que nós possamos experimentar o plano que Ele nos dá. Portanto, os mandamentos são sinal desta aliança que Jesus veio dizer que não veio suprimir, mas veio aperfeiçoar. E, portanto, os mandamentos continuam válidos. Eles são sinal desta aliança. Mas Deus fará depois novamente uma aliança com Davi e a sua descendência. E se houve várias alianças no Antigo Testamento, é porque o ser humano sempre foi fiel. Pelo contrário, Deus é sempre o fiel e o ser humano infiel. Mas Deus não desiste. E por isso enviou-nos o seu Filho. E, portanto, a palavra de Deus vai-nos já preparando para a Páscoa, que é a celebração desta nova e eterna aliança. Se vos lembrarem do domingo passado, domingo, o Evangelho falava-nos da transfiguração. Jesus dizia: não fareis desta visão enquanto o Filho do Homem não ressuscitar dos mortos. E diz o evangelista que eles não entenderam o que era isto. Portanto, temos que há uma preparação. Hoje, o tema já não é esse, de certo modo, mas sobre a figura do templo. Os judeus tiveram dois templos. Um construído no templo de Salomão, do rei Davi, filho do rei Davi. E este templo foi destruído pelo imperador Nabucodonosor de Babilónia, que foi um grande império do Oriente. No tempo de Esdras e Neemias foi construído um outro templo muito mais modesto. E esse foi destruído no ano 70 depois de Cristo, já por romanos. E, portanto, quando é escrito o Evangelho de São João, que é no final do século I, Jerusalém e o templo já tinham sido destruídos. Portanto, São João tinha a certeza daquilo que estava a dizer, mas faz-nos aqui uma outra leitura. Já não fala do templo físico, mas fala de Jesus, o novo templo de Deus. Destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. E São João diz: Jesus falava do templo do seu povo. Para que nós não andemos aqui a divagar sobre o que é Jesus, quer dizer, São João dá-nos a explicação. De facto, temos aqui mais o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Podemos dizer que Ele é o novo templo de Deus. É verdade. E neste tempo nós somos parte,
somos pedras vivas, ou devemos ser pedras vivas deste templo. São Paulo tem uma expressão muito bonita, diz que o Cristo total, diz na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, é o que é Cristo, cabeça, é Cristo. E Cristo, membros do corpo, somos nós. E, portanto, o Senhor convida-nos neste tempo a não nos esquecermos que a Igreja somos nós. A santidade da Igreja depende da santidade de cada um de nós. E nós também somos templo onde habita a Santíssima Trindade. E por isso, este tempo da Quaresma convida-nos pela oração, o jejum, pela partilha fraterna, a prepararmos a Páscoa que se aproxima. Não esquecer que o Senhor nos quer santos, porque Ele é santo. A mediocridade não deveria ser objetivo, norma da nossa vida, não. Nós somos filhos de Deus. E se Deus é santo, o que Ele quer para nós, para cada um de nós, é que nós também sejamos santos. Não santos à maneira farisaica, como dizia o São Paulo, antes de se tornar cristão, perfeccionista. Não há ninguém tão perfeito como eu. Não. A santidade cristã é dom de Deus. E ao mesmo tempo exige a nossa resposta também. Por isso, procuremos viver este tempo que o Senhor nos concede, esta Quaresma que vai caminhando por uma Páscoa, procurando que o Senhor nos encontre disponíveis para acolhermos os ateus à santidade, não à mediocridade. E a santidade passa pela vivência dos mandamentos, nomeadamente dos 2 mandamentos nos quais Jesus resume os 10 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E depois Jesus irá acrescentar: amai-vos como eu vos amei. Creio em só Deus. Irmãs e irmãos em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os outros cristãos da Igreja, do mundo e por nós próprios, dizendo com alegria: Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros e trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Salvador do mundo,
pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos da sua lei, oremos, irmãos. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não matem, não roubem e não mintam, honrem os pais, amem o próximo e sejam justos. Oremos, irmãos. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que a atitude que Jesus tomou no templo nos recorde que a casa de Deus é oração, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nos reuniste nesta casa da Igreja para escutar e colher a vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho. Ele vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
nosso Pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade, reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho de um novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirada dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Na hora em que ele se entregava para voltarem ao sofrer a morte do novo Pai, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir estes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, especialmente aqueles que não têm quem reze por eles, e admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Chamamos e em Cristo somos, de facto, filhos de Deus, por isso rezamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a mútua paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre limpos do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz da vossa vontade. De vós que viveis e reinais dos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dirigi, Senhor, o coração dos vossos fiéis e concedei-lhes o auxílio da graça celeste, para que, permanecendo no vosso amor e no amor do próximo, observem a plenitude dos vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Santa Margarida da Serra, às 15h30. E na próxima quarta-feira teremos missa no bairro de Isaías, às 15h30 também, no Salão do Rancho Folclórico. Gostaria de vos dizer já hoje um horário, mas não tenho comigo, ainda não fui informado. Temos uma iniciativa que é de sexta a sábado, temos 24 horas para o Senhor, 24 horas diante do Santíssimo Sacramento. Estas 24 horas são distribuídas pelas paróquias Conselho de Simples, Santiago e Grândola. Aqui as nossas horas costumam ser sempre de madrugada, 2, 3, 4 da manhã. Não vos sei dizer ainda a hora, informarei durante a semana a quem vier depois a Eucaristia, mas pronto, é uma iniciativa que o nosso Papa Francisco lançou e que nós aqui temos assumido, e eu tenho dito, nós aqui, pronto, há sempre jeito para rezar em qualquer hora do dia ou da noite. Portanto, não haverá aqui dificuldade. E, portanto, deixo aqui já esta chamada de atenção, uma vez que teremos aqui estas 24 horas de oração também na nossa paróquia. Disse há pouco, no início, que eu cheguei a Cáritas, portanto, o ofertório da missa profere a favor da Cáritas, e também temos ali o nosso Tiago Escuteiro, que é irmão aqui do mundo também, com uma latinha, que é um outro peditório que está a ser feito também para a Cáritas a nível nacional. Portanto, olha, hoje é assim, quem puder também dar o seu contributo, mais um contributo para a Cáritas, é um apelo que a Igreja também nos faz. A propósito aqui do mundo, queria só dizer-vos que eu também estou a aprender a tocar viola. E ontem tocou aqui viola. Ele e mais 2 meninas, são os 3 mais queridos que andam a aprender viola. Até tem uma viola especial que o Carlos ali arranjou para ele aprender, e qualquer dia já está aqui a tocar viola com o mãe e a mãe e o pai também. Portanto, graças a Deus temos sempre gente a querer aprender para depois pôr aqui ao serviço da comunidade, não é? É isso mesmo, a gente aprende para pôr aqui ao serviço da comunidade. E eles cantam, não é? Ele e as meninas tocaram e cantaram. Portanto, olha, a semente vai continuando. Eu já disse que ele ainda vai tocar melhor que o mãe, que a mãe e que o pai, porque começa agora um bocadinho. Desejo-vos para vós, caríssimos irmãos, também a continuação de um santo domingo, de uma abençoada quaresma, e não nos esqueçamos que esse meio pouco, quanto pouco. E portanto procuremos viver esta quaresma como um tempo que o Senhor nos convida a semearmos, para irmos recolhendo aquilo que Ele já nos dá. E certamente Deus tem muito para nos dar a cada um de nós, se nós também formos generosos em dar e em ouvir os apelos que o Senhor também nos vai fazendo a cada um de nós. Já agora, queria só deixar-vos aqui um outro apelo, que não tem a ver propriamente com este dia. Sabem que no próximo fim de semana há eleições, é obrigação moral de cada cristão votar. Eu fui votar agora, que eu voto em Beja, ainda não mudei, os anos foram passando, nunca mudei, e como não posso ir a Beja, fui votar agora no intervalo das 2 missas. E, portanto, deixo-vos este apelo: não deixem de cumprir este dever de cidadania. Há muita gente que gostaria de poder votar e não pode, não lhe permitem. Por isso,
quem pode votar, não deixe de o fazer. Obviamente, não vos digo que isso é a vossa consciência que deverá também ajudar-vos a fazer as escolhas mais acertadas e mais coerentes. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.